Bem, boa tarde a todos. Sou António Vicente, estou presidente da direção do SNESUP e queria antes de mais agradecer-vos estarem presentes para falarmos um pouco sobre a questão da vinculação no ensino superior e em particular a questão da aplicação da Diretiva 1999/70 da Comissão Europeia. Para falar sobre esta matéria, temos connosco a doutora Susana Machado, que está ao meu lado, que é jurista e é especialista em questões de direito europeu e muito em particular nesta questão da diretiva, tem inclusivamente obra publicada sobre esta matéria e já foi inclusivamente citada em alguns acórdãos de ações relativas a este assunto, e é alguém que nos tem dado o prazer de acompanhar neste âmbito e de nos dar algum auxílio muito fundamental para que possamos não só aprofundar a reflexão sobre este tema, mas também tentar concretizar e aplicar esta diretiva no ensino superior. E é precisamente neste sentido que aqui estamos hoje, para continuar esta reflexão e para podermos partilhar algumas questões relativamente à mesma. E o estarmos aqui hoje, nesta tarde, dá-nos um pouco mais de informação, porque chegámos há pouco de uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, em que um dos pontos da reunião foi precisamente esta matéria, a questão da vinculação extraordinária e da aplicação desta diretiva aos docentes do ensino superior, e tenho a dizer que a reunião não correu bem, pelo menos em termos de expectativas que eu próprio tinha para a mesma, mas talvez seja um defeito meu das minhas costelas otimistas, mas o Sr. Secretário de Estado disse que, no fundo, deixou transparecer, foi se calhar mais assim, que seria uma matéria de muito difícil aplicação, inclusivamente argumentando que não poderia obrigar as instituições de ensino superior a aplicarem esta matéria. Elas têm a sua própria autonomia e teriam de ser elas a tratar este assunto. Nós tentámos fazer ver as questões de uma outra forma. Sabemos que vamos encontrar este argumento pela frente, mas não vamos desistir, não vamos abdicar de fazer, aplicar esta diretiva no ensino superior. Naturalmente, estamos agora conscientes de que as resistências ou dificuldades serão maiores, que provavelmente teremos de encontrar outras estratégias para fazer aplicar esta questão aos docentes e investigadores do ensino superior. Naturalmente, iremos chamar com mais afinco os colegas a poderem ajudar-nos neste trabalho, mas não iremos abdicar de fazer cumprir algo que nos parece que é de elementar justiça e que já deveria ter sido cumprido há muito. Não me vou alongar muito mais, até porque a parte principal e aquilo que é o mais importante desta sessão é precisamente o que a doutora Susana Machado tem para partilhar connosco. Fazer apenas uma breve nota de rodapé. A doutora Susana Machado fez hoje o favor de vir de comboio muito cedo do Porto para estar connosco nesta reunião com o Secretário de Estado de manhã, e terá de sair às 5 horas impreterivelmente, porque tem de voltar a apanhar o comboio para o Porto, por isso teremos de terminar a nossa sessão às 5 horas. Até lá, estamos à vossa disposição. Muito obrigada, é um prazer estar aqui em Lisboa para repetirmos uma sessão tal como já efetuamos no Porto e que segundo o feedback que tivemos correu muito bem e teve uma ampla participação.
A exposição que eu vou aqui hoje fazer, espero que não seja demasiadamente técnica. Suponho que a maioria da plateia não será composta por juristas, portanto tentarei ser o mais simples conseguir em termos de linguagem, mas poderei nem sempre consegui-lo, já que temos esse vício de formação, de nos acusarem muitas vezes de termos uma linguagem demasiadamente técnica, fechada, não acessível a toda a gente, mas procurarei que seja acessível a toda a gente. Irei fazer uma abordagem especificamente sobre as questões relacionadas com a diretiva, de que tanto se fala hoje em dia, e como tal, questões mais concretas de aplicação individual escaparão ao âmbito desta nossa sessão de hoje. Portanto, perdoem-me se relativamente a uma ou outra questão não consiga corresponder a isso, porque talvez as questões mais concretas mereçam uma análise individual da parte da assessoria jurídica do sindicato, se for o caso de serem associados, porque de facto as questões particulares exigem a análise de certos pormenores que nem sempre aqui em público é possível fazê-lo. Quanto à questão propriamente dita que nos traz aqui hoje, da aplicação da Diretiva 1999/70, eu iria começar por fazer uma abordagem genérica à gênese da Diretiva, passaríamos depois aos pontos fundamentais que me parece importante aqui falarmos, e posteriormente a aplicação desses aspectos fundamentais da diretiva às carreiras do ensino superior, universitário e politécnico. Em termos globais, quanto à gênese desta diretiva, que tem sido tão mediática, ela de facto já é uma diretiva de 1999, portanto já está na adolescência, mas só agora parece que em Portugal se ficou alerta para ela, sobretudo pela questão mediática que ocorreu relativamente aos docentes do ensino básico e secundário. Vejam, no entanto, que se trata aqui de carreiras diferentes e que, portanto, não podemos pensar que, já que a questão resultou numa relativa fácil resolução para os docentes do básico e secundário, portanto, para nós agora a questão também está resolvida. Não podemos seguir esse caminho tão simplista, porque se trata de carreiras distintas, os problemas são bem diversos. Portanto, há aqui necessidade de fazermos uma análise mais específica quanto a esta carreira especial, estas carreiras especiais do ensino superior. No ensino básico e secundário, se bem se recordam, o que se passou foi que o problema foi levantado através dos docentes numa queixa efetuada à Comissão Europeia, e foi posteriormente, em finais do ano passado, salvo erro, que a Comissão Europeia alertou Portugal de que teria que fazer uma alteração à lei, caso contrário teria que resolver esta situação, caso contrário teria que sofrer as consequências que daí poderiam advir, incluindo o pagamento de uma elevada multa, e foi quando o Estado português se mexeu para tentar resolver o problema. Explicando, como disse há pouco, iríamos começar por fazer a gênese desta diretiva, para que vocês consigam perceber de que é que falamos. Ela é uma diretiva muito especial, porque à semelhança, julgo eu, que só há outras duas. Esta diretiva, o único objetivo que tem é aplicar um acordo quadro. O que é este acordo quadro? Foi um acordo celebrado entre os parceiros sociais,
representados a nível europeu, ou seja, entre entidades empregadoras e associações sindicais representadas ao nível europeu, que negociaram um acordo relativamente ao trabalho a termo. Chegaram a esse acordo e, por vias que não nos interessa aqui especificar, porque serão demasiadamente técnicas, esse acordo celebrado pelos próprios parceiros sociais, pelos trabalhadores e pelos empregadores, ela foi incorporada numa diretiva, ou seja, o que veio a Comissão dizer porque a diretiva propriamente dita tem muito poucos artigos, julgo eu que 3 ou 4, em que a diretiva propriamente dita tem 4 artigos, em que se diz simplesmente: esta diretiva serve para incorporar o acordo que foi celebrado pelos parceiros sociais. Portanto, é de facto um acordo que serve a ambas as partes, trabalhadores e empregadores. Só existem diretivas que foram elaboradas desta forma negocial, ou seja, que incorporaram acordos-quadro, relativamente ao trabalho a tempo parcial, relativamente ao part-time e à parentalidade. Portanto, são diretivas muito específicas, que a nível interpretativo isto pode parecer que não tem interesse, mas tem interesse porque, de facto, isto foi efetuado com um acordo tanto dos trabalhadores como dos empregadores, e, portanto, para interpretarmos certas normas que queremos posteriormente aplicar, é importante termos esta noção. Esta diretiva teve que ser transposta pelos Estados-membros, incluindo por Portugal, até o dia 10 de julho de 2001, portanto, já em julho de 2001 ela tinha que estar transposta para o ordenamento jurídico português. E se em termos de emprego privado, o Código de Trabalho tem claramente uma norma que diz: este diploma transpõe, embora diga total ou parcialmente, transpõe a diretiva 1999/70, portanto sabe-se que a norma interna do ordenamento jurídico português que transpôs para o ordenamento jurídico interno é o Código de Trabalho. Relativamente ao emprego público, nada se diz, não se sabe qual é que foi a norma que fez essa transposição da diretiva. Mas, portanto, há que ficar bem claro que desde 2001 que esta norma tem que estar transposta para o ordenamento jurídico português. Como referencial interpretativo das regras desta diretiva, embora não esteja presente no articulado, ou seja, nos próprios artigos do acordo-quadro nem da diretiva, certas opções de política de emprego, tem-se, tanto pelos autores que estudam isto, como pelo próprio Tribunal da União Europeia, pelos tribunais nacionais, tem-se feito um grande estudo das considerações preliminares, das notas preambulares presentes na diretiva, ou seja, afirmações que os parceiros sociais quiseram que estivessem lá presentes e que são fundamentais para interpretar o conteúdo das normas, em que se diz num dos considerandos da diretiva que, com aquele acordo-quadro que, portanto, foi integrado na diretiva, só para perceberem que eu muitas vezes me vou referir ao artigo 5º do acordo-quadro, ao artigo 6º do acordo-quadro, vocês podem pensar, mas afinal isto é sobre a diretiva ou é sobre o acordo-quadro? Portanto, as normas estão no acordo-quadro, depois a diretiva o que faz é dizer, em anexo há um acordo-quadro que é aplicado por via desta diretiva. Portanto, num desses considerandos diz-se que o que se pretende com o acordo-quadro é melhorar a qualidade do trabalho a termo, é garantir a aplicação do princípio da não discriminação para que sejam evitados abusos decorrentes da celebração de sucessivos contratos ou relações laborais a termo. Diz-se também, nesses considerandos, os parceiros sociais quiseram que ficasse lá bem claro que os contratos de trabalho sem termo são e continuarão a ser a forma mais comum de contratação. Portanto, diz claramente que os contratos sem termo
são a regra, são a forma comum de contratação e, portanto, fazendo uma interpretação ao contrário, os contratos a termo serão sempre, então, a exceção. E anda sempre aqui à volta da questão da igualdade de tratamento das questões dos abusos na celebração de diferentes contratos a termo. Passando a estas considerações preliminares que ssão importantes para a interpretação depois das normas aí presentes, iria centrar-me naqueles que eu considero, e pronto, para tentarmos ser mais breves, nos grandes eixos desta diretiva. O acordo quadro, então, que é aplicado através dessa diretiva, esse acordo quadro é composto por 8 artigos. Eu iria centrar-me em 3 grandes eixos para podermos perceber os pontos fundamentais que aqui estão presentes. Em primeiro lugar, íamos abordar a questão do âmbito de aplicação da diretiva, ou seja, sabermos a quem é que ela se aplica, quem são os seus destinatários. Em segundo lugar, iríamos à questão das medidas destinadas a evitar abusos que possam decorrer da celebração de sucessivos contratos a termo, e antes iríamos ainda abordar a questão dos objetivos da diretiva. Portanto, são estes os 3 grandes eixos fundamentais para conseguirmos perceber o que é que daqui poderemos retirar de útil para depois aplicarmos então às carreiras do ensino superior. Quanto ao âmbito de aplicação da diretiva, ou seja, sabermos a quem é que ela se aplica, quem são os seus destinatários, quais são os trabalhadores abrangidos por estas normas. Essa definição do âmbito de aplicação está presente no artigo 2º da diretiva, que nos diz que o acordo é aplicável aos trabalhadores contratados a termo ou partes numa relação laboral nos termos definidos pela lei, convenções coletivas ou práticas vigentes por cada Estado-membro. Depois tem uma referência no artigo 2º a quem é que não se aplica, e diz apenas que não se aplica a situações de formação profissional inicial e regimes de aprendizagem e relativamente a contratos estabelecidos no âmbito de programas específicos. Portanto, significa isto que o que nos convém aqui reter é que o artigo 2º do Acordo Quadro nos diz que é aplicável aos trabalhadores contratados a termo. E daqui, o que é que temos que determinar? Quem é que são esses trabalhadores contratados a termo? Logo no artigo 2º, no artigo seguinte, peço desculpa, que será o artigo 3º, que é um artigo que contém um conjunto de definições, nos diz então quem é que são esses trabalhadores contratados a termo. Portanto, situando a questão do âmbito de aplicação, há um artigo relativamente ao âmbito de aplicação que nos diz: a diretiva é aplicável a todos os trabalhadores contratados a termo. Depois temos um conjunto de definições que nos diz que trabalhador contratado a termo é o trabalhador titular de um contrato de trabalho ou relação laboral concluído diretamente entre um empregador e um trabalhador, cuja finalidade seja determinada por condições objetivas, tais como a definição de uma data concreta, uma tarefa específica, um certo acontecimento. Ou seja, daqui pode retirar-se que todos os trabalhadores contratados a termo são abrangidos por esta diretiva. Apenas não poderão ser aqui englobados aquelas pequenas exceções a que me referia. À parte dessas exceções, todas as relações de trabalho cabem aqui, independentemente da sua natureza pública ou privada, independentemente de se tratar de um empregador público ou de um empregador privado. Portanto, todos os trabalhadores, independentemente da natureza jurídica do seu empregador, estão aqui abrangidos.
porque durante algum tempo, de facto, poderia existir a dúvida de que aos trabalhadores do setor público não se pode aplicar bem isto é mais para os trabalhadores do setor privado. Não é verdade. E a primeira vez que esta questão ficou cabalmente esclarecida foi, de facto, em 2006, numa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, num caso que dizia respeito, julgo eu, que a um trabalhador do setor público na Grécia. Neste acórdão, que depois tem sido a mesma argumentação repetida por diversas vezes já, ficou, mas o grande marco em que se refere que também aos trabalhadores do setor público se aplica a diretiva foi, de facto, a partir deste acórdão do caso Admler de 2006. E a partir daí, de facto, a questão parece que não merece dúvidas, porque têm já sido imensas as decisões nesse sentido, de que não se pode aqui fazer qualquer distinção de acordo com a natureza do empregador. Logo, se aplica a todos os trabalhadores esta diretiva, se é aplicável a todos os trabalhadores do setor público, por maioria de razão, também se terá que aplicar aos docentes do ensino superior público, quer se encontrem abrangidos pelo Estatuto, e investigadores, é claro, quer se encontrem abrangidos pelo Estatuto da carreira do ensino universitário ou politécnico. Portanto, quanto a este ponto, não existem dúvidas. Todos os docentes do ensino superior público estão abrangidos por esta diretiva e a todos eles poderá aplicar esta diretiva. Quanto a isso, parece que não restam dúvidas. O segundo grande, aquilo que eu chamo segundo grande eixo da diretiva, são os objetivos, que vos queria aqui chamar a atenção para os objetivos da diretiva. O que é que se visa realizar com este acordo quadro celebrado pelos parceiros sociais ao nível europeu? Esses objetivos estão logo enunciados no artigo 1º do acordo quadro, em que se diz que, por um lado, o primeiro objetivo é melhorar a qualidade do trabalho sujeito a contratos a termo, garantindo a aplicação do princípio da não discriminação. E o segundo objetivo é evitar abusos decorrentes da utilização de sucessivos contratos a termo, ou seja, aquele prolongamento das relações laborais a termo. Quanto ao primeiro objetivo, que diz respeito à aplicação do princípio de não discriminação, ele é alvo posteriormente de um artigo próprio. Esse objetivo é concretizado no artigo 1º, mas depois do artigo 4º do acordo quadro especifica em termos mais concretos o princípio da não discriminação, em que se diz que, relativamente às condições de emprego, não podem os trabalhadores contratados a termo ser sujeitos a um tratamento menos favorável do que os trabalhadores por tempo indeterminado que estejam numa situação comparável. Portanto, não é por algum trabalhador estar contratado a termo que pode ter um tratamento diferente face a um colega que está contratado por tempo indeterminado. O segundo objetivo, então, a que nos referíamos refere-se à necessidade de estabelecer um quadro geral que vise evitar abusos decorrentes da utilização de sucessivos contratos a termo. E este segundo objetivo é posteriormente implementado, é concretizado pelo artigo 5º do acordo quadro. Também quanto a este objetivo, evitar abusos decorrentes da celebração de sucessivos contratos a termo, há depois um artigo que concretiza então o que é que deve ser feito para evitar que se celebrem sucessivos contratos a termo. E este seria então o terceiro grande eixo aqui da diretiva de que eu falava no início. Esse terceiro grande pilar para o qual eu vos queria alertar são então as medidas destinadas a evitar abusos decorrentes da celebração de sucessivos contratos a termo.
E estas medidas estão concretizadas então no artigo 5º do Acordo Quadro. E o que se diz aí nesse artigo é que os Estados-membros, em termos da legislação interna de cada país, para evitar que os empregadores e, portanto, também o empregador público recorra a sucessivos contratos a termo, têm os Estados que adotar legislação nacional que preveja pelo menos uma das seguintes medidas. Portanto, o Acordo Quadro enuncia 3 medidas e refere que o legislador de cada Estado tem que adotar pelo menos uma. E são as seguintes. Em primeiro lugar, razões objetivas que justifiquem a renovação desses contratos, a duração máxima desses contratos ou um número máximo de renovações dos contratos. E, portanto, os Estados têm autonomia para concretizar estas medidas. Há alguns autores que, embora se bem repararam no que eu acabei de dizer, o Acordo Quadro refere apenas que os Estados têm que adotar pelo menos uma destas medidas. Portanto, adotar uma destas medidas bastará, ou razões objetivas para a renovação de contrato, duração máxima, o número máximo de renovações. A adoção de uma destas medidas bastaria para que se entendesse que o Estado, que o direito interno de cada Estado-membro cumpria os requisitos da diretiva. Alguns autores que têm entendido que no global o que se deve fazer, o que tem que acontecer é que a legislação interna, todo o sistema jurídico de cada Estado é que deve garantir os objetivos e o efeito útil da diretiva, independentemente que muias vezes uma só medida não chega para que o sistema globalmente considerado garanta a aplicação do efeito útil da diretiva. Mas, de facto, se formos olhar apenas para o texto, e isto já poderá ser uma questão mais controversa, que não interessa aqui referirmos, o que nos diz o texto é que deve ser pelo menos adotada uma dessas medidas. E quanto à duração máxima total dos contratos, é fácil percebermos, tem que existir uma lei que nos diga o número máximo de contratos a termo não pode durar para além dos 5 anos, dos 10 anos, portanto, a diretiva, reparem que muitas vezes a opinião pública em geral tem uma ideia de que a diretiva diz que são 4 anos, diz que não se pode estar nesta situação mais do que 4, mais do que 3, mais do que 6. Não, a diretiva não faz essa referência, apenas diz que tem que existir uma duração máxima dos sucessivos contratos, mas não diz quanto é esse período temporal. Também é fácil de percebermos o que são o número máximo de renovações. Não é? Um contrato é celebrado por um ano, depois renova-se por mais um, depois renova-se por outro, e, portanto já vamos em 2 renovações, não é? O contrato inicial mais 2 renovações. Portanto, estes são todos dados objetivos que é fácil de percebermos. Mais difícil será a concretização em termos práticos de uma das outras medidas que devem ser adotadas pelos Estados, que são as razões objetivas que justificam a celebração de sucessivos contratos. O que é que são isto das razões que podem justificar a renovação dos contratos? A diretiva não nos dá qualquer indicação quanto a isso, portanto, ao nível interpretativo desta norma, o que tem sido utilizado é a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que já se pronunciou sobre o que é que são estas razões objetivas que justificam a renovação dos contratos a termo. E diz-nos que aqui estas razões objetivas devem ser entendidas como dizendo respeito a circunstâncias precisas e concretas. Não pode aqui haver uma formulação genérica que se admita na generalidade para esta função ou para aquela, contratos a termo. E que, portanto, essas circunstâncias precisas e concretas sejam suscetíveis de justificar num determinado contexto
a utilização de contratos a termo sucessivos. Eu sei que mesmo esta clarificação que eu disse, vejam que o acordo quadro não diz quais são as razões que permitem a renovação dos contratos, mas o Tribunal já veio dizer que são essas razões objetivas. Eu sei que continua a ser algo abstrato essa definição, continua-se a dizer, são circunstâncias precisas e concretas que em termos específicos, num contexto específico, justificam a utilização de contratos a termo. Continua a ser vago, é claro. Apesar de ser uma clarificação importante, reconheço que continua a ser de difícil aplicação prática. Mas acrescenta a esta noção também, havendo falta de referenciais interpretativos de saber como atuar, o que normalmente se vai buscar é o que já existe em termos de jurisprudência, o que já existe em termos de decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente a outros casos, e na grande maioria dos casos as grandes questões que se têm levantado quanto a esta diretiva dizem precisamente respeito a trabalhadores do setor público. Portanto, não é só em Portugal, mas também noutros Estados. Parece que os grandes problemas da aplicação desta diretiva são precisamente no setor público, são precisamente quando se trata do empregador-Estado. E diz, em algumas dessas decisões, já o Tribunal da União Europeia já veio referir que qualquer norma que se limite de modo geral e abstrato a autorizar contratos a termo no setor público não estará em conformidade com a diretiva. Portanto, se em termos gerais e abstratos se diz para esta função são admissíveis sem qualquer justificação contratos a termo, isto parece, já referiu o Tribunal, que é contrário à diretiva, portanto que compromete o efeito útil da diretiva. Usa-se muito nesta área a garantia do efeito útil da diretiva, ou seja, o acordo quadro incorporado nesta diretiva tinha certos objetivos. Se esses objetivos não são concretizados, diz, portanto, que a diretiva não tem efeito útil, que o Estado não é capaz de garantir esse efeito útil. Estas são de facto as medidas que são impostas pelo acordo quadro. Perguntarão vocês, mas então não se diz que a diretiva obriga a que as pessoas sejam contratadas por tempo indeterminado, a que acabem os contratos a termo? Não há essa referência da obrigatoriedade de conversão dos contratos a termo em contratos em termos de relações estáveis. Não há uma disposição clara nesse sentido no acordo quadro. O que existe é que o acordo quadro prevê que os Estados não podem recorrer de forma abusiva aos contratos a termo. E logo se recorrem de forma abusiva a esses contratos, o que é que acontece? O que veio dizer o Tribunal de Justiça da União Europeia é: se todo o sistema não é capaz de evitar esses abusos, então o que deve acontecer é que os contratos devem converter em contratos sem termo. Mas, portanto, em alguns casos concretos, foi esta a consequência que o Tribunal tirou para, no fundo, punir os abusos que estavam a existir. Não pensem que é a própria diretiva que prevê especificamente que, ao fim de X tempo, é obrigatório que as pessoas fiquem contratadas a termo. As questões não são tão fáceis quanto possam parecer. Portanto, tem sido, ao nível de algumas decisões, podemos ser levados a cair em algum erro, porque de facto essa previsão existe para o setor privado, mas foi porque o legislador interno assim o determinou. No setor privado, ultrapassadas um certo número de renovações ou um determinado número de anos, ou que o contrato não tenha sido celebrado com um determinado motivo justificativo, esses contratos de facto convertem-se em contratos sem termo. No setor
público, de facto, não existe essa previsão e a diretiva também não o impõe diretamente. Todavia, se na globalidade o sistema jurídico interno não for capaz de garantir o efeito útil da diretiva, e o que é garantir o efeito útil da diretiva? É que o sistema jurídico tenha meios suficientemente fortes para evitar abusos no recurso a essas relações contratuais que se prolongam no tempo e que satisfazem necessidades permanentes e não transitórias. Então, se o sistema não é capaz de evitar isso, tem que haver uma sanção, e essa sanção vai ser então a conversão desses contratos em contratos por tempo indeterminado. Aplicando agora todas estas premissas que consideramos até então relativamente à diretiva, aos estatutos das carreiras, quer do ensino universitário, quer do ensino politécnico. Os grandes problemas que aqui estarão em causa, julgo que dizem sobretudo respeito aos regimes transitórios e não tanto aos estatutos propriamente dito, ou seja, às situações que são as relações contratuais celebradas então após a entrada em vigor dos estatutos, com as alterações que tiveram em 2009 e em 2010. Relativamente ao estatuto da carreira do ensino universitário, eu chamaria sobretudo a atenção, podem haver situações pontuais que mereçam algum tratamento relativamente a outras categorias, mas sobretudo onde eu vejo grande preocupação no regime universitário é relativamente aos leitores. Relativamente aos leitores, o que é que acontece? Estes trabalhadores, as prorrogações dos seus contratos, que não podem ultrapassar os 6 anos a contar da entrada em vigor da alteração do Decreto-Lei 205 de 2009. E após essa data apenas podem ser celebrados novos contratos sujeitos a termo resolutivo certo. Portanto, vamos ter aqui situações, aplicando aqui as premissas da diretiva, relativamente a estas pessoas que estão há vários anos a exercer funções que satisfazem de facto necessidades permanentes, e já há decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que nos dizem precisamente que, relativamente a um setor em que existem em que são muitos os casos de contratação a termo, que se prolongam durante muitos anos, isso é já um indício de que nesse setor existem abusos e que, portanto, há necessidade de intervir nessa área. E, portanto, relativamente aos leitores, creio que há aqui um grande indício nessa medida, de que, de facto, estivemos durante vários anos em situações de contratações a termo que diziam respeito a necessidades permanentes e que agora esses contratos terão que cessar sem que possam continuar a ser renovados e sem que possam essas pessoas transitar para contratos por tempo indeterminado. Portanto, aqui parece-me que relativamente a estas pessoas que verão os seus contratos, a estes leitores que verão os seus contratos cessar, parece-me que não haverá nenhuma, não foi adotada nenhuma daquelas medidas de que vimos há pouco, que a diretiva impõe, nem o número máximo de renovações, nem uma duração máxima dos contratos, nem razões objetivas que justificaram as sucessivas renovações desses contratos, precisamente porque essas pessoas estavam a servir necessidades permanentes e não transitórias. E se esses contratos efetivamente cessarem, creio que estaremos perante uma clara violação da diretiva e uma clara incompatibilidade entre a lei nacional e o direito da União Europeia.
Relativamente a outras categorias em que é dada a possibilidade de, num determinado período de tempo, os docentes obterem determinadas qualificações e no fim de um determinado número de anos de serviço possam ver os seus contratos transitar para relações mais estáveis, aí pode eventualmente discutir-se a bondade do período transitório, que de facto também aqui merece ser alvo de alguma reflexão, sobretudo em termos de compatibilidade com a diretiva. De facto, relativamente a outras categorias, refere-se que é dada a possibilidade a esses trabalhadores de, ao fim de um determinado período e obtendo determinadas qualificações, os seus contratos se converterem em contratos por tempo indeterminado. Será que esse período é ou não adequado? É aí que se pode, a diretiva, como sabem, não faz nenhuma referência dizendo que o período transitório para os docentes do ensino superior universitário tem que ser de X anos. Claro que não é feita essa referência. Agora, temos que determinar se de facto esse período é adequado, garantindo um outro princípio, o princípio da efetividade, ou seja, se de facto é possível e não é demasiadamente penoso, não é excessivamente penoso para os docentes conseguirem, nesse período de tempo, então obterem essas qualificações. E, portanto, isso é que merece alguma reflexão e, sobretudo, outra questão que é imposta pelos estatutos das instituições, darem aos docentes as condições necessárias para que possam obter as qualificações, nomeadamente no ensino universitário, a obtenção do grau de doutor. Relativamente à carreira do ensino politécnico, faria uma referência mais especial à transição dos equiparados a professor e assistente e a assistentes. Relativamente a estes, na generalidade, relativamente a este grupo de docentes, o que se diz, o que faz o regime transitório relativamente à carreira do pessoal do ensino superior politécnico é estabelecer, portanto, dois requisitos: que numa determinada data os docentes estivessem inscritos em doutoramento e que tivessem um determinado tempo de serviço, ou seja, 5 anos. Portanto, aqui o que se discute, que tem sido alvo de alguma discussão, é a questão deste período de 5 anos, se ele teria que estar observado no momento da entrada em vigor da lei ou durante o período transitório. Eu creio que a solução que compatibiliza a situação destes docentes com a diretiva terá que ser a solução de que este período terá que ser verificado ao longo do período transitório. Porquê? Porque, caso contrário, se na data de entrada em vigor da lei algum docente tinha 4 anos e não os 5, ele vai chegar ao fim do período transitório com 9 anos de serviço, e parece-me que prolongar essa situação para além da entrada em vigor da lei, prolongá-la durante 9 anos, significa claramente que esse docente estava a exercer funções que correspondiam a necessidades permanentes e não a necessidades transitórias, e logo, por aplicação da diretiva, que nos diz que os contratos a termo são a exceção e a regra são os contratos sem termo, que relativamente a essas situações concretas se está a violar a diretiva, e que, portanto, se o empregador público quis manter esses docentes durante
esses suponhamos 9 anos, ou seja, prolongou a sua relação contratual para além da entrada em vigor da lei, não o quis fazer, não o pode ter feito apenas durante esse período transitório, mas sim que esses 5 anos teriam poderiam ser completados durante até 2015. Também aqui se coloca a questão, mais uma vez, do período transitório, de refletirmos se ele de facto é adequado, se cumpre o princípio da efetividade, ou seja, se esse período é suficiente para que os docentes obtenham as qualificações necessárias e não torna excessivamente difícil o exercício desse direito esse que é a obtenção do grau de doutor ou, neste caso, do ensino politécnico, do título de especialista. Estas questões são algo difusas, poderíamos assim dizer, não têm uma aplicação fácil nem direta. Queria alertar-vos de que não podem pensar agora, então eu vou fazer um requerimento ao dirigente da minha instituição pedindo que me aconteça isto ou aquilo ao abrigo da diretiva. As coisas não poderão seguir esse caminho tão fácil. Isto, de facto, são posições difíceis de tomar em termos, porque a diretiva, o acordo de quadro, mais concretamente, é muito vago, dá orientações muito genéricas, e já por isso é que se trata de uma diretiva, porque em termos de direito da União Europeia, as diretivas visam precisamente harmonizar e não uniformizar, não é? Harmonizar a legislação dos Estados-membros, e que, portanto, em termos de soluções concretas, nem sempre poderá ser fácil chegarmos a uma aplicação ao caso concreto. Em termos globais, creio que há aqui, nestas matérias do regime transitório, que trouxe aqui sobretudo as principais, uma clara incompatibilidade com a diretiva, mas acredito que em termos das regras instituídas nem sempre possa ser fácil alterar o estado das coisas. Outro problema, que já não terá tanto a ver com o regime transitório, diz respeito já ao estatuto propriamente dito, consolidado então em 2009 e em 2010, que diz respeito aos docentes convidados. É preciso ter aqui algum cuidado, sobretudo ao nível dos regulamentos das instituições, das diferentes instituições, porque também estes regulamentos têm que respeitar o que é imposto pela diretiva, ou seja, na contratação de docentes convidados, que agora é possível tanto no ensino, fazendo aqui uma consideração genérica, tanto no ensino universitário como no politécnico, que se tenha sempre atenção que mesmo os docentes contratados a tempo parcial, também relativamente a esses se aplica a diretiva. A diretiva aplica-se independentemente da relação ser a tempo completo ou ser a tempo parcial. E, portanto, na medida em que agora genericamente os docentes convidados são contratados, podem também ser contratados em determinadas situações excepcionais por tempo completo, mas em termos genéricos contratados a tempo parcial e a termo é preciso ter cuidado, que também relativamente a estes tem que observar as regras da diretiva. Portanto, em termos de alterações aos regimes que estão atualmente legislados, nomeadamente em termos de período transitório, iremos ver se será ou não fácil conseguirmos aqui que haja alguma sensibilidade para a alteração destas matérias. Alerto-vos então, todavia, que não pensem que agora a diretiva vai poder ser a salvação de todos nós e que vamos poder invocar a diretiva já aqui na Secretaria da Faculdade de Letras. Não podem ser assim as coisas, nem podem seguir esse caminho.
Poderemos agora debater algumas questões, alertando-vos, contudo, tal como fiz no início, que haverá aqui algum problema no tratamento de casos concretos. Percebo a pressão a que todos vocês estão sujeitos nas vossas relações contratuais, mas de facto situações muito concretas não queria estar aqui a discutir, porque pode ser perigoso, tanto para mim como para vocês, estarem aqui a ter uma resposta concreta, mas de qualquer forma estaremos aqui abertos a alguma discussão, exposição do que vocês virem necessário, também para não ser demasiadamente exaustiva nesta sessão. Portanto, estaremos agora aqui ao vosso dispor. Obrigada. Muito obrigado, doutora Susana Machado. Vamos então agora passar à parte do debate, da reflexão, da colocação de questões. Boa tarde. Eu, enfim, da sua exposição eu tinha duas dúvidas que gostaria de lhe colocar, que têm a ver com o seguinte. São duas questões técnicas também, mas que nos levantam alguma dúvida, e por isso gostaria de colocar aqui. A primeira era se, embora se saiba que as diretivas têm que ser transpostas por lei ou decreto-lei, que, havendo uns estatutos de carreira que de algum modo remetem para regulamentos das instituições, e se os regulamentos das instituições fixarem limites máximos para os contratos, como acontece agora, por exemplo, com o regulamento da Universidade de Lisboa, que fixa 10 anos ou 15 anos consoante a duração do contrato, e isto estou a referir-me para futuro, não me estou a referir a regimes transitórios. Portanto, se seria aceitável serem os regulamentos das instituições a fixarem esses limites. E assim estaria salvaguardada a hipótese dos contratos não durarem mais do que X tempo. A segunda questão tem a ver com o regime transitório dos leitores e com a situação de saber se seria aceitável os contratos continuarem, mas com outras percentagens. Se seria salvaguardado, portanto, havendo alterações do contrato, se isso seria aceitável ou não, ou se os contratos teriam que continuar exatamente como têm sido até aqui. Por exemplo, a indicação exclusiva, que temos 21 docentes, 21 leitores em indicação exclusiva já há bastante mais do que os 5 anos. É tudo. Obrigado. Okay. Agradeço a sua questão. Se tiverem mais questões, fazemos um grupo de 3, 4 questões e depois responderemos às mesmas. Olá. Não sei se tinha explicado. Tá. Okay. O meu nome é Carmen Carvalheira. Eu enviei-vos, quando fizeram a apresentação no Porto, um e-mail, aliás, uma participação via Facebook. E a minha questão é relativamente às situações do ensino politécnico. No meu caso em concreto, eu terminei o doutoramento em 2010, contudo, e porque até à altura não estava a dar aulas até há 3 anos na instituição, mantenho até hoje e sempre, renovação após renovação, o estatuto equiparada a assistente de segundo triênio. Julgo que existem mais situações semelhantes a estas na instituição. Esta diretiva pode vir a ser aplicada nestas situações e na atualização destas situações. Ok, muito obrigado. Mais alguma questão? Entretanto. Bem, permitam-me que dialogue se eu não tiver percebido bem as questões. Quanto à possibilidade do regulamento das instituições poderem definir o período temporal máximo de duração dos contratos, parece-me possível,
O que os regulamentos das instituições não podem fazer é contrariar normas superiores, normas que lhe são hierarquicamente superiores. E de facto pode-se discutir, mas isso serão questões mais difíceis de determinar, se de facto um contrato a termo de 10 anos é de facto um contrato que visa satisfazer necessidades transitórias, ou se 10 anos não serão de facto necessidades permanentes. Mas isso é outro tipo de discussão. Mas ao fazer essa referência, porque o acordo quadro não faz essa limitação temporal, de facto parece-me possível que haja essa limitação dos 10 anos sem qualquer problema. Quanto à questão do regime transitório dos leitores, aquilo que julgo que me questionou foi que se esses contratos que irão cessar agora, se depois podem ser renovados, ou é relativamente aos novos contratos dos leitores? Bem, relativamente a novos contratos, enfim, é possível a sessão de novos contratos, e há de facto uma limitação temporal de um máximo de 4 anos em dedicação exclusiva ou tempo integral nos casos em que essas situações se verificam, não é? A situação é, por exemplo, ou esgotados esses 4 anos, ou numa situação em que se a diretiva estaria cumprida se as pessoas continuassem contratadas, ou seja, se a lei portuguesa permitisse continuassem contratadas, embora com alterações ao contrato, nomeadamente alterações no período temporal da execução do contrato. Sei lá, alguém que passa de 100% para 90% ou para 80%, se ainda assim... Exatamente. Se ainda assim, a isso, tenho algumas dúvidas, porque temos sempre que ter presente que aqui se tem que aplicar também subsidiariamente todas as normas aplicadas ao setor público, e que existe uma limitação da celebração de contratos relativamente, quando um contrato, para se evitar precisamente abusos, quando um contrato termina e se celebrar imediatamente outro contrato, isto é, se este contrato servir, o que muitas vezes é fácil de fugir a essa situação, é dizendo que é uma nova necessidade, que é uma necessidade que não existia quando o contrato cessou, e portanto o segundo contrato serve para satisfazer uma nova necessidade que não existia, e portanto nesse caso não se tem que esperar um determinado período de tempo para que possa ser celebrado um novo contrato. Se conseguir contornar a questão por esse lado, poderá ser celebrado sim um novo contrato, porque de facto é uma nova necessidade, pode dizer-se, mas isso já são aí alguns artifícios de engenharia jurídica que nem sempre podem ser considerados. Poderá haver algumas dificuldades de total legalidade desses casos, parece-me, e que portanto mesmo essas contratações por percentagem diferente tenho certas dúvidas, porque de facto é um contrato com a mesma pessoa, a não ser que se consiga aí algum subterfúgio, como eu dizia há pouco, de que é uma nova necessidade que não existia, foi uma situação nova que apareceu, mas são sempre situações que estão ali no limite. Quanto agora à segunda questão, se bem percebi, portanto é uma situação que terminou o doutoramento em 2010 e se mantém equiparada a assistente. Aqui o que o regime transitório nos diz é que teria, nesse caso, que decorrendo os 5 anos passaria a contrato por tempo indeterminado como professor adjunto. E isso não ocorreu? Isso não ocorreu, sempre com a argumentação de que a data de término do doutoramento não estava com 3 anos como docente. Pois. Eu fui contratada em 2008 e, portanto, efetivamente não estava há 3 anos. Pois, essa é uma questão interpretativa que, de facto, tem sido uma das grandes... Pronto, eu não posso falar em termos
da política que tem seguida pelo sindicato, mas segundo creio que tem sido essa uma das insistências do sindicato na luta por essa alteração, porque de facto eu também creio que relativamente a essas pessoas, portanto como será o seu caso, no fim deste período transitório, o seu contrato não poderá continuar a ser renovado a tempo, poderá eventualmente ser contratada como convidada, mas pronto, o objetivo não é esse. Na realidade ele já foi renovado como equiparada a assistente. Sim, mas até ao fim do período transitório é que pode continuar a ser. O fim desse período o contrato cessa e, portanto, julgo que quando terminar o período transitório terá, não sei, 8 anos eventualmente de serviço, talvez. O meu contrato termina em fevereiro do próximo ano. Pois. E, portanto, não sei exatamente como é que, ou o que é que devo fazer, ou como é que a escola pode fazer a renovação, se vai manter uma renovação deste tipo. Esse contrato termina e só como convidada por um período de tempo é que pode voltar a ser contratada, mas eu creio que esse tipo de situações de pessoas que se mantiveram durante tanto tempo para além do período transitório, que de facto é incompatível com a diretiva, e creio que o sindicato está a trabalhar nesse sentido junto da tutela, de tentar alterar essa, de facto, uma das situações a que eu me referi há pouco, que me parece de facto uma das situações mais flagrantes, mas que se não houver essa, claro que o que julgo que em termos de aconselhamento jurídico que posso dizer é que pode tentar junto da instituição, e julgo que há algumas já situações que o sindicato tem trabalhado nesse sentido, porque a interpretação que está a ser feita por algumas instituições é que de facto esse período tinha que estar cumprido à data da entrada em vigor da lei e não durante o período transitório, portanto... E para as pessoas que terminam o doutoramento e já estão há mais que os 3 anos, esses já podem passar diretamente para professor adjunto? Transitam automaticamente. Ok. Mas não são 3 anos, são 5. Só complementar aqui que de facto é uma das preocupações e uma das propostas que apresentámos há pouco ao Sr. Secretário de Estado, é precisamente esta clarificação para deixar explícito que este requisito temporal pode ser cumprido durante o período transitório, precisamente até para não criar situações de injustiça entre colegas, mas por outro lado também para termos uma medida que vai no sentido da aplicação da diretiva, neste caso concreto, no Politécnico e aos docentes do Politécnico. E por isso mesmo essa nossa proposta nesse sentido. Aquilo que sabemos é que a maior parte das instituições não tem feito esta interpretação, isto é, tem assumido que se a pessoa não tinha aos 5 anos, mesmo concluiu o doutoramento, não tem direito a transitar para professor adjunto, mas também sabemos, é certo, casos excepcionais, mas de algumas instituições que têm transitado as pessoas quando elas obtêm o requisito de tempo. Eventualmente uma sugestão é contactar o apoio jurídico do nosso sindicato e ver se em termos jurídicos, eventualmente ou diretamente através do centro de arbitragem, que tem respostas habitualmente mais rápidas e com custos mais baixos, se temos aqui uma clarificação nesse sentido, ou mesmo pela via judicial tentar resolver esta matéria. Da parte da Secretaria de Estado, depois da reunião de hoje, confesso que fiquei muito preocupado e que não senti vontade do Secretário de Estado em mexer nestas matérias. Posso-vos até dizer, e não é em confidência, aquilo que nos foi transmitido na reunião é que o Secretário de Estado não vê que se façam alterações aos regimes transitórios sem mexer nos próprios estatutos. E disse-nos também que lhe interessariam algumas modificações muito cirúrgicas num estatuto. Não quis concretizar que alterações eram essas, não é? Nem qual o estatuto, quer dizer, naturalmente perceberemos que provavelmente não serão alterações que interessem à esmagadora maioria dos docentes, mas aquilo
tentamos deixar claro é que o regime transitório é uma coisa, o estatuto de carreira é outra coisa, e que aquilo que procuramos neste momento não é qualquer alteração ao estatuto ou a nenhum dos estatutos de carreira, mas sim nos regimes transitórios. O Secretário de Estado insistiu sempre muito que para mexer numa coisa teria de mexer noutra, e que se nós fizéssemos muita força para que estas alterações ao regime transitório avançassem, que ele teria também de avançar com alterações aos próprios estatutos. Veremos, ele ficou também de olhar com mais alguma atenção para as propostas, sem nenhum compromisso. Isto, naturalmente, a leitura é um pouco pessimista quando se diz alguma coisa neste sentido, não é? Mas julgo que não devemos perder a vontade e a necessidade de concretizar estas alterações. Boa tarde. É só uma pergunta. Tem a ver exatamente com o que falou agora e, curiosamente, da forma que abriu aqui a palestra logo desde o início. É o seguinte, as resistências a essas alterações do que se esteve a tratar aqui, dos contratos serem a prazo, serem... são do lado da legislação ou são do lado das próprias universidades? Porque eu já, pelo que eu ouvi, a não ser que tenha percebido mal, há um passar da responsabilidade de um lado para o outro. E o que é muito preocupante se for do lado da universidade. E digo isso porque vi uma carta europeia há uns anos atrás de um investigador, a nível europeu, que eram divulgadas nas universidades, pelo menos onde eu estive na altura, tinha essa carta, era amplamente divulgada, e depois vinha saber que no país todo só 2 instituições de ensino superior é que tinham assinado aquilo. Uma das quais um politécnico. Digo isto porque há mania de diferenciar o politécnico das universidades, mas neste caso estava o pé da igualdade, tanto quanto me lembro. Por isso é que faço esta pergunta. Se essas resistências todas, do que se está aqui a falar, no fundo é resistências a tornar contratos que são altamente precários para algo um bocadinho mais decente, não é? De que lado é que pesa? Se calhar pesa dos dois lados, mas pronto, só para saber se pode esclarecer, e se pode esclarecer, qual é a sua impressão disso tudo. Obrigado. Nós, antes de apresentarmos estas propostas ao Secretário de Estado, pedimos reuniões, quer ao CSISP, quer ao CRUP, para lhes apresentar as mesmas propostas e pedir o apoio para as mesmas. Naturalmente, estamos conscientes que se os dirigentes das instituições não, pelo menos, não criarem obstáculos a estas propostas, que dificilmente elas poderão ter algum acolhimento. E por isso tivemos este cuidado, e nas reuniões que tivemos com o CSISP, a última delas por altura da Páscoa, especificamente sobre esta matéria, em que apresentámos as propostas que então divulgámos, mereceram o acolhimento do CSISP, isto é, do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Foram estes próprios dirigentes que que reconheceram perante nós a justiça das propostas e a necessidade das mesmas poderem ser concretizadas, nomeadamente o alargamento do regime transitório, porque senão as instituições iriam ficar em sérias dificuldades com um corpo docente que provavelmente iria ser muito difícil cumprir alguns requisitos em termos de formação. E isto foi-nos dito em reunião, ficou estes responsáveis do CSISP ficaram de levar o assunto a uma reunião plenária do CSISP para formalizar o apoio às nossas propostas. Do que nós sabemos, amanhã existirá uma reunião deste órgão do CSISP e esse será um dos pontos a tratar, e esperemos que a palavra que nos foi dada seja a palavra efetivamente cumprida. Se isto for assim, isto quer dizer que, pelo menos desta parte dos dirigentes, não haverá uma rejeição às nossas propostas neste âmbito. Da parte do CRUP a situação é diferente, mas diferente porque ainda não reunimos com o CRUP. Ela esteve agendada precisamente para hoje, para as 5h30, mas como tínhamos esta sessão já aqui marcada, naturalmente não conseguíamos depois ter a reunião às 5h30, até porque outros colegas que estiveram connosco na reunião também antes do Secretário de Estado tiveram de sair, e então seguramente iremos agendar a reunião muito em breve, mas quero acreditar que da parte dos reitores será reconhecido também a justiça de resolver a situação dos leitores,
das nossas universidades, quer esta questão da conversão dos contratos a termo e da estabilidade dos docentes. Curiosamente, quando nós falamos com o Secretário de Estado, aquilo que ele nos transmitiu era que existiria uma resistência às nossas propostas da parte dos dirigentes das instituições, principalmente dos politécnicos. O que nós transmitimos era que não era essa a posição oficial que tínhamos ouvido do próprio CSISP. Não sabemos aqui quem é que naturalmente estará a falar a verdade, a única coisa que sabemos é que uns nos dizem e os outros nos dizem. Em termos de ideia, talvez que possa estar a obstaculizar a algumas destas propostas, eu estou convencido que é mais um bloqueio político do que institucional. Julgo que não existirá uma vontade política muito grande nesta altura de mexer nesta matéria. E isso poderá levar a que a situação vá adiando, digamos assim. Agora, se conseguirmos recolher naturalmente o apoio de todos os colegas, mais pelo menos algum não criar de obstáculos dos dirigentes das instituições, julgo que será mais fácil concretizar estas propostas. Mas a segunda prática, até que ponto é, em termos pragmáticos, realista a aplicação desta lei? Por exemplo, no caso do ensino politécnico, eu estou numa instituição na qual praticamente todos estamos numa situação muito parecida com essa colega. Se esta lei fosse aplicada, implicaria quase o colapso da instituição em termos de docentes e em termos de funções. É realmente realista aplicar esta lei? Peço desculpa, está-se a referir à diretiva dos politécnicos. Do período de transição dos docentes. Ao regime do período transitório? Sim, ele está publicado numa lei que está de facto em vigor e que terá que ser aplicada. Claro que em termos concretos, em termos das instituições, isso é verdade, as instituições vão se confrontar a certo momento que vão ficar sem docentes. E, portanto, alguma coisa terá que ser feita, agora logo se verá, mas de facto a lei está aí, é para ser aplicada, isso sem dúvida, mas em termos institucionais, sem dúvida que daqui a um ano as instituições serão confrontadas com esse problema de terem que ficar sem docentes e naturalmente irão recorrer, se não houver outra forma, a outro tipo de contratações de convidados, a abertura de concursos, não sei, mas isso não lhe consigo dizer. E então, nesse cenário, até que ponto seria realista também um acordo, digamos, entre o empregador e o empregado relativamente à realização de um contrato sob outras circunstâncias, de convidado ou num outro regime? Fora dos parâmetros da lei, na medida em que estamos aqui a tratar de relações de emprego público, não será possível, portanto terá sempre de ser tudo contratualizado, todas essas relações têm que ser concretizadas nos termos da lei, não existe nenhuma forma de acordo das partes concordarem, o empregador e o trabalhador concordarem com este ou aquele aspecto, porque isso não se pode colocar neste tipo de relações e muito menos relações no setor público. Portanto, qualquer tipo de acordo que fuja aos parâmetros da lei não é viável. Isso não. Mais alguma questão queiram esclarecer? Bem, pelo que depreendi da resposta que deu há pouco, é seu entendimento que as limitações às renovações de contratos a termo do pessoal docente do ensino superior
digo docente ou investigador, mas pessoal docente, que está sujeito às mesmas limitações que existem para os restantes trabalhadores da administração pública. Eu pergunto isto... Desculpa, em tudo que não estiver previsto na lei geral, em termos subsidiários. Sim, eu pergunto isto, eu já perguntei isto à DGAEP, que entendeu que sim, embora, portanto, a Secretaria-Geral parece-me não alinhar propriamente no mesmo tipo de interpretação, porque, de facto, o modo de contratação dos docentes convidados e dos leitores, do pessoal especialmente contratado, é precisamente o contrato a termo, por não existir outro, não é? É o modo de contratação, portanto, quer dizer, estabelecer aí limites a contratos sucessivos, ou esses limites, de facto, têm um limite máximo de contratação, como resulta agora, por exemplo, do regulamento da Universidade de Lisboa, que tem um limite máximo de tempo. Ou então, estabelecer limites, como, por exemplo, dizer-se que o contrato tem que ser interrompido por 1/3 do prazo, em muitos casos isso seria completamente inviável. Nós temos pessoas que há mais de 20 anos, por exemplo, interromper o contrato de 1/3 do prazo significava mais de 10, por hipótese. Há mais de 20, de 30 por vezes, perto disso. Seriam interrupções de contratos completamente inviáveis. Depois, o modo normal de contratar docentes, especialmente contratados, o único que existe é o contrato a termo. Tem esse contrato, depois o limite temporal que tiver. Mas a questão fundamental com que nós nos deparamos, e o caso que mais afeta as faculdades de letras que têm leitores, como é por exemplo o nosso caso, é que são uma categoria que não tem correspondente na carreira propriamente, quer dizer, o ingresso na carreira é feito com doutoramento e é feito na categoria de professor auxiliar, mas depois também não têm nenhuma carreira paralela e depois também não lhes foi dada a possibilidade de, conforme acontece com os assistentes convidados e professores auxiliares convidados, não lhes foi dada a possibilidade de, num período de tempo razoável, poderem adquirir habilitações para transitarem para o ingresso na carreira, o que gera ali um vazio difícil de ultrapassar. Só se consegue ultrapassar empurrando um pouco enfim, a resolução do problema para o futuro. Pronto. A interpretação que tem sido feita, de facto, pela nossa instituição, não tivemos casos desses, mas não é de que os 5 anos tenham que ser adquiridos antes do período transitório, porque não nos pareceu que isso resultasse propriamente da lei. A lei, de facto, mantém em vigor o regime anterior, que obriga a que se tenha 5 anos de vínculo à instituição e que se adquira o grau em determinado período de tempo. Isto para o pessoal, para assistentes convidados e assistentes e professores auxiliares convidados. Por outro lado, também a interpretação que tem sido feita é no sentido de que, adquirido o grau, a pessoa tem direito à contratação, quem está nessas circunstâncias. E também que as renovações dos contratos dos leitores, isso já teve acolhimento em alguns pareceres que, entretanto, colhemos, que se dão a partir do momento da renovação, ou seja, que o esquema de renovação dos contratos dos leitores no período transitório não é igual ao dos assistentes convidados e professores auxiliares convidados. Esses têm um limite, que é 31 de agosto de 2014, não é? 14, portanto, ou seja, 5 anos depois da entrada em vigor da última revisão do ECDU. Mas, para os leitores, permite-se renovação até o limite de 6 anos. E então, a interpretação que tem sido feita é que são 6 anos, são renovações até ao limite de 6 anos da renovação, ou seja, do momento em que se dá a renovação, não de entrada em vigor da revisão do ECDU, neste caso. Portanto, temos períodos transitórios a terminar em 2014, em 2015, 16 e 17, por hipótese, dependendo do momento em que se deram as renovações. Pronto, não sei se... Nesses casos haverá um fim. Sim, é claro, contra isso não podemos ir. Há um fim. Há a possibilidade, depois, de se recorrer a outro tipo de contratações, aquelas que a lei permite e que os regulamentos permitem. E que, por exemplo, no nosso caso, os contratos neste momento estão limitados a 2 anos. Cada contrato na Universidade de Lisboa estão limitados neste momento a 2 anos, com o limite previsto na lei e com o limite depois previsto no tempo máximo do regulamento, que no regulamento atual são 10 ou 15, consoante as percentagens de contratação. Portanto, quer dizer, existem limites e soluções para as pessoas que estão nesse regime. Depois também temos alguns leitores mais novos que não estão já 100% em dedicação exclusiva, fruto do momento em que foram contratados, mas que ainda são do período transitório também. Portanto, ainda são dessa fatia de pessoas que são do período transitório. E, portanto, quer dizer, tudo isto gera uma família, uma categoria de pessoas que estão numa situação que pode ter que ser alterada
fruto da alteração do ECDU e depois nem respeitam propriamente o regime de contrato de trabalho em funções públicas, nem respeitam a diretiva. Quer dizer, acabam por estar ali numa posição intermédia que não convém nem à instituição nem aos próprios, mas que resulta destas alterações legislativas. Eu não sei se alguma das interpretações que temos feito se conflitua com aquilo que sustenta. Enfim, se conflituasse, é que não seria o resto para... Não. Aquela questão inicial a que se estava a referir, da questão da compatibilização com o regime jurídico da função pública, não vejo que haja aí nenhuma incompatibilidade. Portanto, perfeitamente de acordo, sim. Agora, o que eu entendo é que relativamente aos leitores não está consagrado no regime transitório, pelo facto de eles estarem durante vários anos a exercer funções em regime de contrato a termo e não lhes é dada nenhuma possibilidade de estabilização desses vínculos e que, portanto, são pessoas que estão a exercer funções que visam satisfazer de facto necessidades permanentes e que não se cumpre nenhum daqueles 3 requisitos da diretiva de que falamos há pouco, nem o número máximo de renovações, nem o número máximo de duração total do contrato, ou razões objetivas que justifiquem claramente que esse contrato seja celebrado a termo e, portanto, não se verificando relativamente à contratação dessas pessoas nenhum desses requisitos, claramente há uma incompatibilidade com a diretiva e, portanto, nisso estamos de acordo. Quanto a esse, temos que andar sempre aqui em busca de soluções algo engenhosas para se tentar colmatar essas dificuldades da lei que muitas vezes, de facto, como bem referiu, não interessam a ninguém, nem aos trabalhadores, nem às instituições, é verdade, sim. Deixa-me acrescentar aqui também, como nota de rodapé, e nós, a questão dos leitores foi uma das questões que abordámos há pouco na reunião com o Sr. Secretário de Estado, especificamente, e percebeu-se que o Sr. Secretário de Estado não estava por dentro do que é a situação dos leitores. Ele não sabia que é possível ser leitor a tempo integral e com dedicação exclusiva, por exemplo. Nós no fundo, depois tivemos de explicar um pouco o que é a situação dos leitores, também de algumas colegas que têm partilhado connosco a sua própria situação, naturalmente sem particularizar, mas que demos indicação de pessoas que estão há vários anos nas instituições, enquanto leitor, naturalmente, com contratos por tempo indeterminado e indicação exclusiva e que se veem agora na iminência de poderem ficar com uma situação contratual muito mais precária e completamente desprotegida. O Sr. Secretário de Estado pediu à sua assessora para tomar nota destas situações e esperamos nós para poder olhar com mais cuidado para esta situação dos leitores, mas temos aqui um problema sem dúvida muito importante para resolver. Julgamos que a maneira mais fácil de resolver era precisamente através das alterações ao regime transitório, clarificando a situação da transição dos leitores para poderem passar a um contrato por tempo indeterminado, não sendo por esta via. Existem outras alternativas, uma delas naturalmente será seguir uma via judicial, mas que para poder chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia terá de seguir, espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas se não, por favor, corrijam-me, terá de seguir primeiro os processos normais nos tribunais nacionais e depois então poderá lá chegar, ou então diretamente, e essa é uma possibilidade que estamos a equacionar com mais veemência e que naturalmente teremos de a concretizar muito em breve, atendendo ao que se passou na reunião de hoje, que é o próprio sindicato fazer uma queixa à Comissão Europeia neste sentido, para se poder acautelar estas situações e nestes casos concretos que foram apontados pela doutora Susana Machado e que nós entregámos nas propostas concretas ao Sr. Secretário de Estado, que possa aqui haver uma resolução definitiva destes problemas, que se não acontecer por livre vontade dos nossos dirigentes políticos, que seja a Comissão Europeia a pedir que ela seja resolvida. Agora, sabemos sempre que isto são
resoluções que não são imediatas e que demoram muito mais tempo e que, no entretanto, da resolução destes problemas é a vida das pessoas que está em causa e nem sempre há respostas imediatas que possam, pelo menos, tornar mais fáceis a vida das pessoas no dia-a-dia. Tirando o período transitório de situação dos leitores, os novos leitores contratados, de qualquer maneira, como disse o Dr. Nuno Cavalheiro, vão continuar a ter o mesmo problema, porque vão ser contratados a tempo parcial, normalmente, agora contratam-se a tempo parcial. No EGDU não está discriminado o número de contrato máximo, nem o número de anos, não é? E essas pessoas vão continuar a ter um emprego instável, não é? Sem saber como é que vai ser. A Faculdade de Letras limitou a 15 anos, a 10, 15? A Universidade a 10, 15 anos. Quer dizer que essas pessoas vão ser contratadas para 10 anos, 15 anos e depois têm que ser substituídas. Significa que o ensino das línguas da universidade está, pronto, não existe. Logo, se calhar, a nível quando houver uma revisão do EGDU, vai ter que se rever este problema. Que não se justifica haver um estatuto, não é estatuto, não se justifica haver leitores, uma categoria chamada leitores, que está fora da carreira universitária e que vai contra todas as leis que existem, porque não podem ter uma carreira de mais de 10 ou 15 anos conforme as instituições. Sim, é verdade. Isso é um problema para o ZNESUP futuro. Sim, provavelmente. Em termos do mau uso que se faz. Sim. Das nossas universidades, quer esta questão da conversão dos contratos a termo e da estabilidade dos docentes. Curiosamente, quando nós falamos com o Secretário de Estado, aquilo que ele nos transmitiu era que existiria uma resistência às nossas propostas da parte dos dirigentes das instituições, principalmente dos politécnicos. O que nós transmitimos era que não era essa a posição oficial que tínhamos ouvido do próprio CSISP. Não sabemos aqui quem é que naturalmente estará a falar a verdade, a única coisa que sabemos é que uns nos dizem e os outros nos dizem. Em termos de ideia, talvez que possa estar a obstaculizar a algumas destas propostas, eu estou convencido que é mais um bloqueio político do que institucional. Julgo que não existirá uma vontade política muito grande nesta altura de mexer nesta matéria, e isso poderá levar a que a situação vá adiando, digamos assim. Agora, se conseguirmos recolher naturalmente o apoio de todos os colegas, mais pelo menos algum não criar de obstáculos dos dirigentes das instituições, julgo que será mais fácil concretizar estas propostas. Mas a segunda prática, até que ponto é, em termos pragmáticos, realista a aplicação desta lei? Por exemplo, no caso do ensino politécnico, eu estou numa instituição na qual praticamente todos estamos numa situação muito parecida com essa colega. Se esta lei fosse aplicada, implicaria quase o colapso da instituição em termos de docentes e em termos de funções. É realmente realista aplicar esta lei? Peço desculpa, está-se a referir à diretiva dos politécnicos. Do período de transição dos docentes. Ao regime do período transitório? Sim, ele está publicado numa lei que está de facto em vigor e que terá que ser aplicada. Claro que em termos concretos, em termos das instituições, isso é verdade, as instituições vão se confrontar a certo momento que vão ficar sem docentes.
e, portanto, alguma coisa terá que ser feita agora, logo se verá, mas de facto a lei está aí, é para ser aplicada, isso sem dúvida, mas em termos institucionais, sem dúvida que daqui a um ano as instituições serão confrontadas com esse problema de terem que ficar sem docentes e naturalmente irão recorrer, se não houver outra forma, a outro tipo de contratações de convidados, a abertura de concursos, não sei, mas isso não lhe consigo dizer. Neste cenário, até que ponto seria realista também um acordo, digamos, entre o empregador e o empregado relativamente à realização de um contrato sob outras circunstâncias, de convidado ou num outro regime? Fora dos parâmetros da lei, na medida em que estamos aqui a tratar de relações de emprego público, não será possível, portanto terá sempre de ser tudo contratualizado, todas essas relações têm que ser concretizadas nos termos da lei, não existe nenhuma forma de acordo das partes concordarem, o empregador e o trabalhador concordarem com este ou aquele aspecto, porque isso não se pode colocar neste tipo de relações e muito menos relações no setor público. Portanto, qualquer tipo de acordo que fuja aos parâmetros da lei não é viável. Isso não. Mais alguma questão queiram esclarecer? Bem, pelo que depreendi da resposta que deu há pouco, é seu entendimento que as limitações às renovações de contratos a termo do pessoal docente do ensino superior, digo docente ou investigador, mas do pessoal docente, que está sujeito às mesmas limitações que existem para os restantes trabalhadores da administração pública. Eu pergunto isto... Desculpa, em tudo que não estiver previsto na lei geral, em termos subsidiários. Sim, eu pergunto isto, eu já perguntei isto à DGAEP, que entendeu que sim, embora, portanto, a Secretaria-Geral parece-me não alinhar propriamente no mesmo tipo de interpretação, porque, de facto, o modo de contratação dos docentes convidados e dos leitores, do pessoal especialmente contratado, é precisamente o contrato a termo, por não existir outro, não é? É o modo de contratação, portanto, quer dizer, estabelecer aí limites a contratos sucessivos, ou esses limites, de facto, têm um limite máximo de contratação, como resulta agora, por exemplo, do regulamento da Universidade de Lisboa, que tem um limite máximo de tempo. Ou então, estabelecer limites, como, por exemplo, dizer-se que o contrato tem que ser interrompido por 1/3 do prazo. Em muitos casos isso seria completamente inviável. Nós temos pessoas que há mais de 20 anos, por exemplo, interromper o contrato de 1/3 do prazo significava mais de 10, por hipótese. Há mais de 20, de 30 por vezes, perto disso. Seriam interrupções de contratos completamente inviáveis. Depois, o modo normal de contratar docentes, especialmente contratados, o único que existe é o contrato a termo. Tenha esse contrato, depois o limite temporal que tiver. Mas a questão fundamental com que nós nos deparamos, e o caso que mais afeta as faculdades de letras que têm leitores, como é por exemplo o nosso caso, é que são uma categoria que não tem correspondente na carreira propriamente, quer dizer, o ingresso na carreira é feito com doutoramento e é feito na categoria de professor auxiliar, mas depois também não têm nenhuma carreira paralela e depois também não lhes foi dada a possibilidade de, conforme acontece com os assistentes convidados e professores auxiliares convidados, não lhes foi dada a possibilidade de, num período de tempo razoável, poderem adquirir habilitações para transitarem para o ingresso na carreira, o que gera ali um vazio difícil de ultrapassar. Só se consegue ultrapassar empurrando um pouco enfim, a resolução do problema para o futuro. Pronto. A interpretação que tem sido feita, de facto, pela nossa instituição, não tivemos casos desses, mas não é de que os 5 anos tenham que ser adquiridos antes do período transitório, porque não nos pareceu que isso resultasse propriamente da lei. A lei, de facto, mantém em vigor o regime anterior, que obriga a que se tenha 5 anos
de vínculo à instituição e que se adquira o grau em determinado período de tempo. Isto para o pessoal, para assistentes convidados e assistentes e professores auxiliares convidados. Por outro lado, também a interpretação que tem sido feita é no sentido de que, adquirido o grau, a pessoa tem direito à contratação, quem está nessas circunstâncias. E também que as renovações dos contratos dos leitores, isso já teve acolhimento em alguns pareceres que, entretanto, colhemos, que se dão a partir do momento da renovação, ou seja, que o esquema de renovação dos contratos dos leitores no período transitório não é igual ao dos assistentes convidados e professores auxiliares convidados. Esses têm um limite, que é 31 de agosto de 2014, não é? 14, portanto, ou seja, 5 anos depois da entrada em vigor da última revisão do ECDU. Mas, para os leitores, permite-se renovação até o limite de 6 anos. E então, a interpretação que tem sido feita é que são 6 anos, são renovações até ao limite de 6 anos da renovação, ou seja, do momento em que se dá a renovação, não de entrada em vigor da revisão do ECDU, neste caso. Portanto, temos períodos transitórios a terminar em 2014, em 2015, 16 e 17, por hipótese, dependendo do momento em que se deram as renovações. Pronto, não sei se... Nesses casos haverá um fim. Sim, é claro, contra isso não podemos ir. Há um fim. Há a possibilidade depois de se recorrer a outro tipo de contratações, aquelas que a lei permite e que os regulamentos permitem. E que, por exemplo, no nosso caso, os contratos neste momento estão limitados a 2 anos. Cada contrato na Universidade de Lisboa estão limitados neste momento a 2 anos, com o limite previsto na lei e com o limite depois previsto no tempo máximo do regulamento, que no regulamento atual são 10 ou 15, consoante as percentagens de contratação. Portanto, quer dizer, existem limites e soluções para as pessoas que estão nesse regime. Depois também temos alguns leitores mais novos que não estão já 100% em dedicação exclusiva, fruto do momento em que foram contratados, mas que ainda são do período transitório também. Portanto, ainda são dessa fatia de pessoas que são do período transitório. E, portanto, quer dizer, tudo isto gera uma família, uma categoria de pessoas que estão numa situação que pode ter que ser alterada, fruto da alteração do ECDU, e depois nem respeitam propriamente o regime de contrato de trabalho em funções públicas, nem respeitam a diretiva. Quer dizer, acabam por estar ali numa posição intermédia que não convém nem à instituição nem aos próprios, mas que resulta destas alterações legislativas. Eu não sei se alguma das interpretações que temos feito se conflitua com aquilo que sustenta. Enfim, se conflituasse, é que lançaria o repto para... Não. Aquela questão inicial a que se estava a referir da questão da compatibilização com o regime jurídico da função pública, não vejo que haja aí nenhuma incompatibilidade. Portanto, perfeitamente de acordo, sim. Agora, o que eu entendo é que relativamente aos leitores não está consagrado no regime transitório, pelo facto de eles estarem durante vários anos a exercer funções em regime de contrato a termo e não lhes é dada nenhuma possibilidade de estabilização desses vínculos e que, portanto, são pessoas que estão a exercer funções que visam satisfazer de facto necessidades permanentes e que não se cumpre nenhum daqueles 3 requisitos da diretiva de que falamos há pouco, nem o número máximo de renovações, nem o número máximo de duração total do contrato, ou razões objetivas que justifiquem claramente que esse contrato seja celebrado a termo e, portanto, não se verificando relativamente à contratação dessas pessoas nenhum desses requisitos, claramente há uma incompatibilidade com a diretiva e, portanto, nisso estamos de acordo. Quanto a esse, temos que andar sempre aqui em busca de soluções algo engenhosas para se tentar colmatar essas dificuldades da lei que muitas vezes, de facto, como bem referiu, não interessam a ninguém, nem aos trabalhadores, nem às instituições, é verdade, sim. Deixa-me acrescentar aqui também, como nota de rodapé, e nós, a questão dos leitores foi uma das questões que abordámos há pouco na reunião com o Sr. Secretário de Estado, especificamente, e percebeu-se que o Sr. Secretário de Estado
não estava por dentro do que é a situação dos leitores. Ele não sabia que é possível ser leitor a tempo integral e com dedicação exclusiva, por exemplo. Nós no fundo, depois tivemos de explicar um pouco o que é a situação dos leitores, também de algumas colegas que têm partilhado connosco a sua própria situação, naturalmente sem particularizar, mas que demos indicação de pessoas que estão há vários anos nas instituições, enquanto leitor, naturalmente, com contratos por tempo indeterminado e indicação exclusiva, e que se veem agora na iminência de poderem ficar com uma situação contratual muito mais precária e completamente desprotegida. O Sr. Secretário de Estado pediu à sua assessora para tomar nota destas situações e esperamos nós para poder olhar com mais cuidado para esta situação dos leitores, mas temos aqui um problema sem dúvida muito importante para resolver. Julgamos que a maneira mais fácil de resolver era precisamente através das alterações ao regime transitório, clarificando a situação da transição dos leitores para poderem passar a um contrato por tempo indeterminado, não sendo por esta via. Existem outras alternativas, uma delas naturalmente será seguir uma via judicial, mas que para poder chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia terá de seguir, espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas se não, por favor, corrijam-me, terá de seguir primeiro os processos normais nos tribunais nacionais e depois então poderá lá chegar, ou então diretamente, e essa é uma possibilidade que estamos a equacionar com mais veemência e que naturalmente teremos de a concretizar muito em breve, atendendo ao que se passou na reunião de hoje, que é o próprio sindicato fazer uma queixa à Comissão Europeia neste sentido, para se poder acautelar estas situações e nestes casos concretos que foram apontados pela doutora Susana Machado e que nós entregámos nas propostas concretas ao Sr. Secretário de Estado, que possa aqui haver uma resolução definitiva destes problemas, que se não acontecer por livre vontade dos nossos dirigentes políticos, que seja a Comissão Europeia a pedir que ela seja resolvida. Agora, sabemos sempre que isto são resoluções que não são imediatas e que demoram muito mais tempo e que, no entretanto, da resolução destes problemas é a vida das pessoas que está em causa e nem sempre há respostas imediatas que possam, pelo menos, tornar mais fáceis a vida das pessoas no dia-a-dia. Tirando o período transitório de situação dos leitores, os novos leitores contratados, de qualquer maneira, como disse o Dr. Nuno Cavalheiro, vão continuar a ter o mesmo problema, porque vão ser contratados a tempo parcial, normalmente, agora contratam-se a tempo parcial. No EGDU não está discriminado o número de contrato máximo, nem o número de anos, não é? E essas pessoas vão continuar a ter um emprego instável, não é? Sem saber como é que vai ser. A Faculdade de Letras limitou a 15 anos, a 10, 15? A Universidade a 10, 15 anos. Quer dizer que essas pessoas vão ser contratadas para 10 anos, 15 anos e depois têm que ser substituídas. Significa que o ensino das línguas da universidade está, pronto, não existe. Logo, se calhar, a nível quando houver uma revisão do EGDU, vai ter que se rever este problema, que não se justifica haver um estatuto, não é estatuto, não se justifica haver leitores, uma categoria chamada leitores, que está fora da carreira universitária e que vai contra todas as leis que existem, porque não podem ter uma carreira de mais de 10 ou 15 anos conforme as instituições. Sim, é verdade. Isso é um problema para o ZNESUP futuro. Sim, provavelmente. Em termos do mau uso que se faz. Sim.
Suponho eu que não seria este o problema que o Sr. Secretário de Estado queria resolver com as correções. Claro, e naturalmente é uma questão que teremos de ter em conta e que precisa de ser resolvida para futuro também. Aqui temos, e há pouco falávamos nisso, e também falávamos há uns dias atrás, nessa solução que foi encontrada pela Universidade do Porto, que é uma fundação que permitiu resolver a situação dos colegas que são leitores, contratando-os ao abrigo do Código do Trabalho, enquanto professores auxiliares, e resolveu a sua situação. Naturalmente, é uma solução que só é possível nas universidades ou instituições de ensino superior que tenham este regime fundacional, que tem vantagens e desvantagens, e aqui claramente esta é uma vantagem que felizmente conseguimos fazer com que fosse aceite pela Universidade do Porto e permitiu resolver aí essa situação. Agora, naturalmente, nas instituições que não forem fundação, como é o caso aqui da Universidade de Lisboa, tem de ser mesmo através do próprio Estatuto ou do regime transitório do Estatuto. E, eventualmente, poderemos sempre dar algum apoio em casos particulares, ou junto do centro de arbitragem, do CAD, ou diretamente em algum tribunal, mas aqui há sempre uma questão um pouco sempre mais sensível, não é? Que é as pessoas individualmente terem de assumir este ónus também. Aqui, sim, está a funcionar. Era para colocar uma questão que vem diretamente da Universidade Nova de Lisboa, que decidiu este ano, por razões orçamentais, de não fazer renovação do ano, mas de 5 meses, mais 5 meses, e não pagar os leitores, os professores convidados, durante o verão, pronto, julho e agosto. Pronto, não sabemos muito bem se isto é muito correto face à lei. Que não é. Não é correto, porque há pessoas que estão a trabalhar na instituição há mais de 20 anos, que tiveram contrato a 100% com educação exclusiva, que passaram a 60%, 30% e agora 5 meses mais 5 a 30%. Pois, eu desconhecendo concretamente essa situação, em termos regulamentares, o que prevê o regulamento da universidade em causa, na medida em que esses são contratos sempre, e que eram até então permitidos, é esse de facto os abusos que se quer evitar através da aplicação da diretiva, que às vezes sucessivos contratos que vão sendo renovados, como bem entendem as instituições, na ausência de qualquer outro regime, será possível, se é correto? Não será correto. Agora, em termos concretos, eu desconheço o regulamento, e se isto de facto se aplica às novas situações, são as anteriores, isso não lhe consigo responder. Não sei também se António... Também não consigo ajudar muito mais, para além de recomendar que contacte o apoio jurídico do SNESUP. Se possível, marque uma consulta jurídica presencial na nossa sede de Lisboa para analisar detalhadamente o regulamento específico da UNL e também este tipo de contratos, para se poder ver da legalidade dos mesmos. Agora, se a questão da moralidade para mim me parece óbvia, que é muito pouco moral ou aceitável propor este tipo de contratos, em termos legais, eu julgo que existindo também alguma base moral por trás da legalidade, também provavelmente poderão existir fragilidades que importa identificar e existindo, atacá-las logo que possível. Neste caso depende um bocadinho dos leitores, porque há leitores que conseguiram manter a renovação, não é renovação, é novo contrato. Já não temos renovação, temos um contrato durante um ano e depois logo a seguir temos um novo contrato. Pronto, alguns conseguiram manter a renovação entre aspas por um ano, mas outros não conseguiram e ficaram com este tipo de contrato por 5 meses. Então há assim também um desequilíbrio, entre aspas, uma injustiça dentro da instituição. Sim, não me parece-me que podem haver aí de facto algumas fragilidades que merecem
ser analisadas, acho que sim. Porque não tenho conhecimento de quaisquer critérios tenham sido definidos para essa arbitrariedade de uns poderem ter uma renovação. Não há. Não vou entrar aqui no pormenores, mas não há, de facto não há. Claro. Sim, por isso é que a questão merece, se calhar, alguma análise particular, porque de facto podem existir aí alguns pormenores. Claro, que importa estudar e depois analisar. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Então, também atendendo ao adiantado da hora, e já estamos próximo do nosso final, agradecer a vossa presença, agradecer também a colaboração e a presença da doutora Susana Machado e ter-nos dado mais uma vez o prazer de poder contar com a sua colaboração e com os seus esclarecimentos. E uma palavra final também de agradecimento, uma para a Francine, que nos possibilitou estar aqui hoje, fez tudo o que seria necessário para termos aqui o espaço e para estarmos para esta sessão ter decorrido, o meu agradecimento. Depois também um agradecimento especial ao Henrique Gil e ao Manuel Lordaz. Espero não... O meu agradecimento também da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também pela disponibilidade e pelo apoio técnico. Muito obrigado a todos. Disponham. Boa tarde.